Olá! Hoje nós temos o prazer de receber aqui na Federação do Comércio, de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Goiás, a FEComércio GO, o presidente de uma entidade irmã, que é o CODESE, na figura do seu presidente, Carlos Alberto de Paula Moura Júnior. Carlos Alberto já foi presidente do Sinduscom, que é o Sindicato da Indústria da Construção, e já foi presidente ADEME também, já foi presidente da ADEME? Da GE. E o Carlos Alberto tem uma larga atuação no mercado, não apenas no mercado imobiliário, e agora com esse desafio que ele tem de estar à frente da entidade que pensa Goiânia para o seu centenário em 2033. Carlos Alberto, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E eu queria que você começasse falando para as pessoas que não conhecem o CODESE, qual é a função do CODESE para além dos 100 anos de Goiânia? Bom dia, boa tarde a todos. Eu acho que o CODESE tem, eu acredito que o CODESE tem uma proposta muito interessante, porque ele defende a cidade, ele defende as pessoas. Isso não quer dizer que a gente não defenda segmentos. Todos os segmentos estão representados dentro do CODESE. A gente busca entregar bons projetos, a gente busca construir parcerias para que Goiânia, em 2033, esteja entre as 10 melhores cidades do Brasil para se viver, e isso só vai ser conseguido se a gente colocar para rodar a quadrihélice, que é quando a gente consegue colocar o setor público, o setor privado, a academia, as associações dentro dos projetos, cada um fazendo a sua parte. Ô, presidente, e o que você diria nesse ano agora, de 2024, quais são os eixos do CODESE para esse ano? A gente tem, desde o início, o IDH como balizador. Então, saúde, educação, geração de renda e emprego. Mas a gente fez uma alteração no CODESE, nos adequando ao marco regulatório das organizações sociais. Isso nos permitiu, por exemplo, fazer um projeto que nos é muito caro, que é o Festival Cultura Também Cura. Em parceria com a Universidade Federal, a gente está dando aula para as crianças de 0 a 17 anos para que não percam um ano letivo, oficina de desenho, origami, de percussão, show musicais. Hoje teve conosco a Maria Eugênia tocando lá hoje pela manhã. Então, assim, é um projeto que nos encanta muito. Dentre outros projetos, tem o Integra GO, tem o Goiás na Moda, são diversos projetos aí que a gente pretende fazer, além de uma participação efetiva na discussão política de Goiânia e da região metropolitana. Com certeza a gente vai fazer Goiânia. Talvez a gente faça mais algumas cidades da região metropolitana, tipo uma sabatina e depois um debate com os principais candidatos no primeiro turno e no segundo turno com os dois finais candidatos. Presidente, uma das suas marcas como administrador, tanto no Sindicato da Indústria da Construção como no CODESE, é a solidariedade. As suas gestões são marcadas por ações que privilegiem as pessoas menos assistidas. O que o senhor tem feito do CODESE com relação a isso? Olha, eu acho que a gente tem duas mãos. Uma trabalha para ganhar dinheiro, a outra trabalha para contribuir com a sociedade. A gente tem um projeto que chama UTI Fada Vitória, junto ao Hospital do Câncer. Esse Integra GO a gente vai buscar qualificar tanto o funcionário público municipal quanto a economia criativa. Temos um projeto que é com a Fundação Tiradentes, que a gente vai qualificar os diretores e vice-diretores das escolas municipais em gestão, porque 40% do recurso da educação volta para o problema de prestação de conta. Então, eu acho que a gente tem que se preocupar com pessoas. A cidade é para pessoas, a política é para pessoas. Eu fico muito assim preocupado quando termina um processo eleitoral e, às vezes, a pessoa que é eleita, ela está legitimada. Então, você tem que conversar com todo mundo. A gente não pode se abster de conversar com ninguém. Política da Grécia, de Atenas, conversar para resolver os problemas. Então, assim, a gente não pode se abster de estar na mesa. Então, acho que o CODESE tem essa característica de conversar com todo mundo, de construir projetos e parcerias. O CODESE vai fazer esse ano, que é um ano de eleições municipais, um amplo debate com os principais candidatos à Prefeitura de Goiânia, no primeiro turno de maneira separada e no segundo turno com os dois que
que passarem, ou as duas que passarem para o segundo turno. Pergunto para o senhor, presidente, isso já foi feito, inclusive, nessa eleição agora, quando, na verdade, o candidato ainda era Maguito Vilela, né? O CODESE ouviu todos os candidatos naquela época, 4 anos atrás, 2020, em plena pandemia, né, presidente? Todo mundo de máscara. Os debates foram um sucesso. Como que é essa interlocução do CODESE com o poder público? Olha, a gente tem a possibilidade de ser um parceiro a toda hora do setor público. A gente pode construir termos de fomento, termos de colaboração, a gente pode atuar de diversas formas. Então, eu acho importante que, nessa hora desse debate, a gente conheça os projetos dos candidatos para Goiânia, porque nós não somos nem de A, nem de B, nem de C, nós somos Goiânia. Então, o que vai ser feito para Goiânia? Quais as evoluções que nós precisamos para Goiânia? Nós precisamos de uma Goiânia que tenha mais planejamento, que olhe mais para o seu cidadão, que olhe para o futuro. Como é que são essa ótica desse candidato em relação a esses temas, né? A gente precisa conhecer a verdade de cada um para que ela seja alinhada com aquilo que é a expectativa da população e nossa também, que não deixamos de ser representantes, né? Como entusiasta de Goiânia, e isso é bem antes do senhor assumir o CODESE, o que Goiânia tem que as outras cidades não têm? Goianiense. O povo bom, comida boa, música boa. Tem o Vila Nova, gente, olha aí. Então, assim, Goiânia é Goiânia. Alguém falar mal de Goiânia fora de Goiânia, eu brigo. Aqui a gente discute Goiânia. Presidente, o CODESE tem eixos, né? O CODESE é gerido por meio de eixos. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre quais são as funções de cada um. Olha, cada diretoria, basicamente, nós temos os 3 grandes eixos, né? Saúde, educação, geração de emprego e renda. E os demais diretorias se compõem dentro desses eixos. Mas o grande desafio e a grande parceria é as construções. A gente não pode achar que todo mundo está 100% errado, nem todo mundo 100% certo. A gente tem que construir as coisas juntos. Então, acho que essa é a grande capacidade do CODESE, de, através desses eixos, construir com as 54 entidades que fazem parte do CODESE projetos para que Goiânia esteja melhor. Por exemplo, a gente tem um projeto de integração que eu acho fantástico. A gente vai buscar interferir na Prefeitura de Goiânia para tratar dos professores que estão afastados por problema médico. Depois nós vamos qualificá-los para trabalhar com criança que tem problema de deficiência, autistas, essas coisas. Então, assim, eu acho que a gente tem que se envolver naquilo que a cidade precisa. A gente tem que cuidar de pessoas. Na sua visão, qual que é o ponto fraco de Goiânia hoje? Onde podia melhorar? Só falamos de coisa boa até agora, né? Então vamos piorar o negócio. Eu acho que Goiânia precisa se profissionalizar. O que é profissionalizar? Eu preciso cuidar da mobilidade, mas eu não tenho um estúdio de origem e destino de Goiânia. Como é que eu cuido da mobilidade sem ter um plano de origem e destino? Eu tenho um problema de drenagem, cadê o plano diretor de drenagem de Goiânia? Então, assim, são coisas, ferramentas que são necessárias para que a gente construa uma Goiânia melhor. A gente tem problemas de alagamento nos parques. Os parques funcionam como funil, como ralo. Então, se a gente não interromper essa água antes de chegar no parque, vão ter erosões no parque. Você vê aqui que alguns Jardim Botânico, por exemplo, tem mais de 20 erosões dentro do Jardim Botânico. Então, assim, a gente tem que ter planejamento para as coisas. Então, o que me incomoda é não ter o planejamento. Se esse planejamento é perfeito, é maravilhoso e tal, isso não é a questão. Depois dele pronto, você melhora, se for o caso. Mas nós temos que ter regras, e a gente não tem. A gente fala muito de cidade tecnológica, em tecnologia, da necessidade da tecnologia, tudo. Goiânia é uma cidade tecnológica? Não, porque tecnologia não é você ter uma internet, uma cidade inteligente não é você ter internet, é você ter acesso aos serviços do cidadão. Então, ele precisa ter bons acessos de serviço. Nós não temos bons acessos de serviço, por exemplo, na saúde, na educação, na hora da matrícula e tal. Então, você teria que ter ferramentas inteligentes
para que facilitasse a vida do cidadão. Você vai aprovar um projeto, esse projeto demora a ser aprovado. Então, assim, tem coisas que precisam ser melhoradas. É culpa do atual prefeito? Não, não é culpa dele. É um sistema que vem ao longo dos anos, que a gente precisa contribuir para que ele melhore. A gente, cada dia, melhora um pouquinho, mas não é que seja culpa de uma pessoa. Não é isso, eu não estou querendo, com isso, crucificar ninguém. Eu acho que a gente tem que pensar o que pode ser feito para melhorar, porque a gente tem que entregar um serviço para o cidadão. Para terminar esse primeiro bloco, uma pergunta que todo mundo quer saber, todo mundo que anda de transporte coletivo, de transporte individual, quer saber, na opinião do CODESE, como é a questão da mobilidade em Goiânia? Melhorou, precisa melhorar mais, mas estão sendo feitas boas coisas. Eu acho que a RMTC está vindo aí com a proposta inovadora. Vamos ver se isso melhora. Hoje eu vi uma entrevista aí da Gracinha falando a respeito disso, falando da questão da segurança. 2/3 do usuário é mulher, a questão da segurança é importante. Então, assim, mobilidade, transporte público, eu acho que está tudo muito interligado, né? Presidente, o senhor é uma pessoa do diálogo, uma pessoa da conversa. E nós temos um país hoje polarizado, né? Eu sei que o senhor tem uma opinião muito particular, muito própria sobre isso, que eu queria que o senhor falasse. Eu acho que a gente briga até no dia da eleição. Acabou a eleição, a gente tem que unir. Eu acho que a palavra união, ela tem que ser praticada, porque a gente tem que ter a capacidade de conversar com as pessoas. Se essa pessoa foi eleita, ela foi legitimada. Então você não pode deixar de contribuir com essa gestão. Independente de concordar ou não concordar. Independente de concordar ou não concordar. Você tem que estar sentado na mesa até para que a sua opinião seja ouvida. Então, se você se abstém e só fica tirando pedra, você não contribui para a solução. E a gente tem que ter foco na solução, tem que ter foco no resultado, tem que ter foco na entrega. E se eu vou me abster dessa parceria, eu não vou conseguir entregar. Então, não tem lógica. Por que nós vamos nos afastar da conversa? O ser humano foi feito para conversar, para dialogar, chegar num acordo. Não tem ninguém 100% errado, nem ninguém 100% certo. Então, a gente precisa respeitar o próximo. Essa palavra respeito, ela é muito bonita. E ela tem que ser praticada. Ela tem que ser evoluída na sociedade para que a gente realmente construa as soluções. Não existe a construção de uma solução de uma só pessoa. É uma construção de diversas pessoas. Para todo projeto é necessário uma rede de apoio. Agora, se te falta um pé numa cadeira, ela cai. Então, a gente tem que estar todo mundo junto, não pode se abster com ninguém. Tem que sentar e conversar com todo mundo. Esse é um exercício da democracia. E até porque um presidente de entidade, né, as entidades, na maioria, são suprapartidárias ou polipartidárias, né, tem que conversar com todo mundo. Como que é o diálogo? Como que o senhor acha que deve ser o diálogo vamos falar aqui do CODESE, né? Está pensando em a cidade, não está pensando no partido A, B ou C, no governante D, E, F. Eu acredito em propósito. Todo projeto ele tem que ter um propósito. Para você fazer um projeto, ele tem que ter um diagnóstico, ele tem que ter um porquê. E você tem que medir depois desse projeto o que aconteceu com aquilo que você fez a entrega, se o resultado foi bom, se foi ruim. Então, assim, é necessário uma discussão técnica. Então, assim, eu acho que as entidades, de uma maneira geral, têm propostas técnicas para ser discutido com o setor político. É lógico que tem discussões políticas avançam sobre as discussões técnicas, mas eu acho que o setor privado tem como coerência de apresentar questões técnicas fundamentadas, bem elaboradas, juridicamente perfeitas, para que a gente possa evoluir nas discussões. Então, assim, é fundamental a maturidade do setor privado para que essa evolução cresça cada vez mais. Presidente, mas da maneira como o senhor coloca, parece que as entidades não fazem crítica a quem está no poder, e não é isso, né? Não, não é isso. É que a crítica ela não pode ser só crítica. Se só criticar, você não fortalece o diálogo. Então, você tem que apresentar sugestões. Eu acho que criticando, apresentando um caminho, apresentando uma porta, uma sugestão, se colocando à disposição para contribuir. A crítica por si só,
sem uma intenção de contribuir para a solução do problema, eu acho que não evolui. Eu acho que a crítica ela é fundamental. Todos nós devemos receber a crítica como uma oportunidade de melhoria. Ô, presidente, o senhor não acha que esses conceitos de direita e esquerda, eles dividem e atrapalham o país? Eu acho bobo, acho de quinta série. Quem for homem, cospe aqui? Quem for homem, cospe aqui, sabe? Para quê? Olha, tivemos um embate. Você tem seu time, eu tenho o meu. Eu ganhei, você perdeu. Você me apoia. Você ganhou, eu perdi, eu te apoio. Porque o nosso objetivo é o mesmo. Porque se não for o mesmo objetivo, não for Goiânia, então por que nós estamos discutindo? Porque o meu objetivo é Goiânia. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que contribuir. Não dá para ficar, eu sou daqui, eu sou dali. É lógico que a gente respeita a opinião de cada um. Cada um tem o direito de ter a sua opinião. E eu não questiono isso. Mas você tem que ter propósito, tem que ter projeto. Então, vamos discutir sobre projetos, sobre propostas. Entendeu? E esquece a opinião pessoal. Cada um tem a sua e bacana, ótimo, mas vamos discutir projetos, programas, propostas para que as coisas evoluam. Isso que o senhor está falando é muito interessante, porque, voltando na questão bem nossa aqui, bem de Goiânia, Goiânia já teve governo do PT por 2 oportunidades, que foi Darcy Accorsi e Paulo Garcia, já teve MDB por Iris Rezende, 3 gestões, tem agora Rogério Cruz, e nada disso impediu o avanço e o progresso da cidade. As nossas entidades, dando como exemplo o Fórum Empresarial, são fantásticas. São geridas por pessoas abnegadas, por pessoas que pensam o setor, que não estão ali por interesses pessoais. Eu acho que isso faz uma diferença muito grande. Não existe, eu acho que um outro estado no Brasil, se não me engano, posso estar cometendo uma injustiça, que tem um fórum empresarial tão representativo quanto tem o de Goiás. Que a gente é chamado para as discussões, é participante das decisões. O próprio prefeito Rogério Cruz se encontra uma vez por mês com um fórum empresarial, né? Então, assim, é um sinal de maturidade. Então, assim, eu acho que cada vez mais evoluir, cada vez mais discutir propostas. Um exemplo, o nosso presidente Marcelo Baioc foi fundamental, de uma importância monstruosa durante a pandemia. A coisa tinha fechado o diálogo. Ele foi um dos que foi responsável por abrir novamente o diálogo. Então, assim, as entidades elas são coparticipantes junto com a administração para contribuir com a cidade, com o estado, com o município. Como você vê esse diálogo entre as entidades? As entidades, nós estamos falando aqui das entidades empresariais, né? Eu acho sem problemas nenhum. Eu nunca vi brigas de entidades em Goiás. Só vejo colaboração entre as entidades. Eu acho isso fantástico. Às vezes, estamos em posições diferentes, em lados diferentes, por às vezes serem segmentos diferentes e terem interesses que se conflitam em determinado momento. Mas sempre com respeito, sempre buscando uma solução equilibrada. Por isso que eu acho Goiás um exemplo na questão empresarial, na questão da parceria das entidades com o setor público. Acho um exemplo a ser seguido. Presidente, voltando à questão do CODESE, como que o senhor imagina que Goiânia vai chegar no centenário? Nós estamos falando daqui 10 anos. Olha, espero que uma cidade economicamente mais justa, mais equilibrada, com uma melhor educação, que a gente consiga fortalecer a educação com investimento em tecnologia, com Vila Nova na Série A. Entendeu? Então, são coisas assim, fundamentais para que a cidade cada vez mais represente aquilo que o goianiense gostaria de ter por ela. Porque hoje, o empresário goianiense ele é reconhecido no Brasil de norte a sul. Nós temos representantes em todos os segmentos de qualidade, na área de medicamentos, na área de incorporação, na área da agricultura, pecuária. Então, assim, a gente tem tudo para explodir. É só a gente andar junto, de mão dadas. Pronto, a coisa vai acontecer. Presidente, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela entrevista.
Eu ainda queria dar um depoimento do presidente Carlos Alberto, já deu um depoimento aqui da solidariedade, mas um outro depoimento do Carlos Alberto também é um presidente que é um apaixonado na área cultural. E se eu abrir para ele falar aqui na área cultural, a gente não termina hoje. Mas eu queria te perguntar, Carlos Alberto, é só isso, tá? Para terminar. Como que, da onde vem essa paixão sua pela cultura? Olha, meu pai saiu de casa com 14 anos de idade e foi morar no Rio de Janeiro e foi jogar bola no Botafogo. Você torce Vila Nova ainda, tendo Botafogo, mas eu Vila torço Nova. Botafogo também. E meu tio era o José Ribeiro de Castro, que era presidente da OAB do Brasil à época. E à época o governo do Brasil era no Rio de Janeiro. Foi a época da Bossa Nova, foi uma época que o Rio era um Rio diferente de hoje, era um Rio do malandro gente boa, do cara agradável, do futebol sem briga e tal. E meu pai viveu isso. E ele era um amante da música. E eu cresci ouvindo bossa nova, eu cresci ouvindo samba, eu cresci ouvindo trio iraquitã, eu cresci ouvindo moda de viola, raiz e tal. E isso me apaixonou, é uma coisa que me encanta. Eu acho que a música ela é capaz de transformar o ambiente, o sentimento, a pessoa, como você está sentindo, você está triste, ouve uma música alegre, você fica alegre, você se apaixona com a música. Então, assim, eu acho fantástico. Quando a gente vai para livro é uma viagem muito barata. Você se transporta para qualquer lugar do mundo, para qualquer situação. Então, acho que isso é engrandecedor. Quem não procura se informar, não procura ler, não procura aprender, está perdendo uma oportunidade grande de ser feliz. Ô, presidente, muito obrigado pela. A minha vontade é estender nesse tema, porque o presidente Carlos Alberto sabe que isso é uma coisa que nós dois temos muita afinidade. Presidente, muito obrigado, parabéns pela atuação do CODESE, e eu tenho certeza que em ano eleitoral o CODESE cresce muito, o CODESE aparece muito e vai dar uma grande contribuição aí neste ano de 2024 para Goiânia. Muito obrigado. Obrigado, Yuri, muito obrigado pela oportunidade. A FEComércio é uma casa que eu me sinto assim, extremamente à vontade aqui. E estamos juntos, o que precisar, o CODESE é parceiro da cidade da FEComércio. Muito obrigado e até a próxima.